Olá, tudo bom? Meu nome é Aline Banes, eu sou Master Coach e eu trabalho com o coaching das emoções, trabalho com a inteligência emocional. Esse primeiro vídeo que eu tô fazendo é para compartilhar com vocês uma ideia que eu tive. O que é essa ideia? Eu tô lendo esse livro aqui, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse livro é do Dale Carnegie. E logo que eu estou lendo o primeiro capítulo dele, eu já tive um insight. Por que não? A cada capítulo, que ele chama de princípios, ler cada princípio e compartilhar com vocês esses aprendizados. Até porque a gente sabe que quando a gente compartilha aprendizado, a gente coloca em prática eles também, né? Então eu vou compartilhar. A princípio, pelo que eu li aqui no sumário, são 28 princípios. Então eu farei 28 vídeos, né? Vou começar já agora logo o primeiro capítulo. Então são 28 princípios que eu vou compartilhar com vocês do aprendizado desse livro. O que eu sugiro de quando vocês forem assistindo esses vídeos, né, de fazer anotações, anotar os questionamentos que eu for fazendo, né, eu até vou colocar na descrição desse vídeo, eu vou colocar esses questionamentos, e também de seguir uma orientação que o próprio autor coloca, né, ele coloca assim, ó, como tirar o máximo de proveito desse livro. Então, primeiro que ele diz que a gente tem que ter uma vontade inabalável de mudar, né, de superar essas preocupações, de fazer algo diferente. Né? Outra ideia que ele dá é ler várias vezes esse capítulo. Né? Então eu já li 2 vezes esse capítulo antes de compartilhar com vocês, até para fazer as minhas anotações do que eu iria compartilhar com vocês. Ele também diz para sublinhar todas as ideias, aplicar esses princípios nas ocasiões, né? Conservar, ter um diário e praticar essas ações. Ele diz que só assim, lendo este livro, a gente vai ter algum resultado, né? De aprender a como não se preocupar, né, evitar as preocupações e começar realmente a viver, porque a gente vive, né, num mundo sempre de preocupações. Então eu tive essa ideia, né, então bora lá pro primeiro princípio, né, que é o primeiro capítulo desse livro. Como que é um primeiro capítulo? Eu vou até ler, porque eu acho o nome do primeiro capítulo até um pouco bem complicada a palavra. Viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. Quando eu li o título desse primeiro capítulo, eu pensei, o que é isso? O que é de hermeticamente fechados? O que são esses compartimentos? Então, isso é muito simples. É saber separar o passado, o presente e o futuro. Ele diz que nós devemos blindar com uma parede de aço, né, o nosso passado e com uma parede de aço o nosso futuro. E aprender a viver no presente, saber viver no presente. E o que é isso? Eu não tenho que me preocupar, então, Aline, mais com o meu futuro? É claro que a gente tem que se preocupar com o futuro, mas o melhor meio de se preparar para esse futuro é fazendo o quê? É vivendo hoje, é aplicando, né, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais entusiasmada o seu trabalho hoje, o que você está fazendo hoje. Só assim você vai conseguir, né, ter resultados fantásticos, resultados maravilhosos para os seus objetivos amanhã. Se a gente não viveu hoje, a gente não vai ter resultado nenhum no amanhã. Então, o primeiro princípio, ele trabalha muito isso, né? Ele faz até uma analogia em relação às nossas preocupações, em relação à nossa vida, né? Com uma ampulheta, né? Aquela ampulheta, né? É aquele negocinho que fica medindo o tempo, né? Então, o que significa, né? Eu vou ler para vocês essa história que ele fala da analogia, porque eu achei ela muito interessante de compartilhar também. Quero que você pense na sua vida como se fosse uma ampulheta. Você sabe que há milhares de grãos de areia no alto da ampulheta, e esses grãos passam lenta e regularmente pelo estreito canal que há no meio. Nada que você e eu pudéssemos tentar faria com que mais de um grão de areia passasse por esse estreito canal, sem estragar a ampulheta. Quando começamos pela manhã, tendo centenas de afazeres que sabemos ser nosso dever realizar durante aquele dia, mas se não tomarmos um de cada vez e não os deixarmos passar lenta e regularmente através do dia,
Como os grãos da areia passam através do estreito canal da ampulheta, então estamos destinados a romper a nossa própria estrutura física e mental. Então aí que aumentam as nossas preocupações. A gente fica preocupado, nossa, eu tenho milhões de coisas para resolver hoje, eu tenho milhões de problemas para fazer, eu tenho milhões de relatórios, como que eu vou fazer? Aí a gente fica lá no mundo de preocupações, né? No mundo da nossa mente de preocupações. E qual é a sugestão que ele dá? Resolver uma tarefa de cada vez, né? Até no final aqui dessa analogia ele fala, um grão de areia a cada vez, uma tarefa de cada vez. Então essa é a primeira sugestão de evitar as preocupações. Aprender a viver o dia de hoje, né, com maior entusiasmo, com maior clareza, né, não ficar se prendendo no passado com as lamentações de coisas que já passaram. Nosso passado é apenas para nosso aprendizado, e também não ficar pensando com preocupações futuras, né? Nós não conseguimos resolver problemas futuros, a única coisa que a gente consegue resolver e viver é o dia de hoje. Então essa é a primeira dica que ele dá, né, nesse livro, é o primeiro princípio que Dale Carnegie fala neste livro, né? Então eu acho muito engraçado também, até um assunto que ele toca aqui nesse primeiro capítulo, que ele fala da nossa vida, né, que a gente vive no mundo imaginando quando a gente encontrar, né, um mágico arsenal de roseiras, né, num horizonte distante, sem se perceber que embaixo da nossa janela já tem as nossas rosas. Então vamos nos preocupar com as nossas rosas que estão aqui hoje, vamos cuidar delas para elas florirem mais amanhã também e no nosso futuro, né? A gente tem que preocupar então e viver o presente, o dia de hoje. Então ele fala também, né, uma história assim, quando eu sou criança ainda eu penso, ai, quando eu crescer, quando eu for adulto, aí a gente vira adulto, né, vira um homem, né, e aí a gente começa também, quando eu for me casar, quando eu me aposentar, quando eu ganhar tanto de dinheiro eu vou, e depois quando a gente é aposentado, já ganhou todo o dinheiro que queria, pensa, né, e aí, o que eu fiz da minha vida, né? Se eu viver a vida pensando quando eu, sempre se preocupando com o nosso futuro. Então, né, o mais inteligente para colher um bom futuro é viver o dia de hoje, é aprender, né, que o hoje é para ser vivido. Ok? Então, ele, no final deste capítulo, ele traz alguns questionamentos. Na descrição desse primeiro vídeo, eu vou colocar lá por escrito todos os questionamentos que ele faz, porque eu acho muito interessante a gente pegar um papel, uma caneta, anotar esses questionamentos, né? E refletir sobre eles, né? Então as perguntas são, né, se a gente tem tendência de adiar a vida, o presente, né, para ficar sempre em busca desse roseiral mágico, ou também a outra pergunta que ele fala, né, se a gente costuma amargurar muitas vezes o nosso presente pensando em coisas que aconteceram no passado que a gente não tem mais, né, como resolver algumas situações do passado, ou são questões que já estão até resolvidas. Se a gente tem um costume de manhã, quando levantar, pensar, né, pegar o nosso dia de hoje e dar o máximo de proveito, você tem esse costume de fazer isso? Né, de dizer, hoje vai ser o meu melhor dia, hoje eu vou viver o dia de hoje eu vou resolver todos os meus desafios, fazer todas as minhas tarefas da melhor forma possível, viver o hoje, né? E se você ainda não faz isso, quando que você vai começar? Hoje? Semana que vem? Amanhã? Por que esperar, né? Não precisa esperar até a próxima segunda ou esperar o momento ideal, né? Por que não começar hoje a já pensar nessas questões? Outra sugestão que eu trago também, que o livro fala bastante também sobre isso, é ter algumas âncoras externas, né? Pegar alguma frase ou alguma palavra que faça você lembrar de manhã, né? Que você visualize ela pela manhã e lembrar, né? O melhor de viver é o hoje, né? Como que eu vou plantar? O que eu vou dar do meu melhor de hoje? Então, né? Pegue algumas frases. No texto também ele traz um poema, né? Do indiano Kalidasa, que é Saudação à Alvorada. Na descrição também deste vídeo eu vou compartilhar com vocês também este poema, que eu achei ele fantástico também, até para vocês talvez levarem este poema como uma âncora externa, para ter um costume de uma leitura diária dele e pensar o que é o melhor, que eu vou fazer de melhor no meu hoje, ok? Então,
Este é o primeiro princípio deste livro, né? Eu vou compartilhar com vocês todos os princípios, como evitar preocupações e começar a viver. É um livro de Dale Carnegie. Este livro aqui que eu tenho é a 37ª edição, porque eu comprei ele num sebo lá em Porto Alegre, achei ele baratinho, acho que eu paguei 15 ou 20 reais no sebo, mas eu tenho certeza que na internet ou qualquer outra livraria vocês podem encontrar este livro para comprar. Eu super indico, estou gostando muito dessa leitura, mas de qualquer forma eu vou compartilhar com vocês os 28 princípios que estão escritos nesse livro, ok? Beijão, até o próximo vídeo então, bora lá colocar em prática todos os aprendizados, viu? Tchau!